debate. O tema do debate é os ciganos através do cinema, identidade e representação hoje. E a gente acha que a mostra ela já fala bastante sobre esse tema, por conta dos diversos olhares que os filmes que compõem a mostra, os 20 filmes que compõem a mostra oferecem, sobre essa complexa questão que é a identidade dos ciganos. Boa noite. Eu sou a Orsoya Balog e outra curadora da mostra, eu sou húngara e tivemos essa ideia para trazer essa mostra aqui sobre cinema cigano e nós juntamos com a Débora. Eu trouxe filmes da Hungria, do leste europeu, e a gente pensou em apresentar também essa realidade cigana do Brasil, que a Débora conheceu melhor os filmes daqui. E, enfim, a gente juntou as forças e trouxemos essa mostra para a Caixa Cultural. E agora queria apresentar a Miriam Aves, antropóloga, que está aqui com a gente, e professora da UF. Ela fez sua tese de doutorado sobre ciganos. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Bem, eu quero... Bem, primeiramente eu quero agradecer imensamente a curadoria da mostra, agradecer não só pelo convite de participar, né, desse evento hoje, mas parabenizar no sentido de ter organizado e ter selecionado filmes tão interessantes sobre o tema, né, cigano, que é um tema que eu venho desenvolvendo enquanto objeto de pesquisa desde o meu mestrado, na verdade desde a graduação. Então, eu já tenho aí na estrada há uns 10 anos me dedicando, né, ao estudo dos ciganos. Bem, a minha fala hoje é uma fala, né, curta, né? A ideia é abrir mesmo espaço para o debate. E eu quero dividir a minha fala em 3 partes, né? Uma primeira parte eu vou falar mais especificamente sobre a diversidade, né, dos ciganos. Depois eu vou falar um pouco, né, dessa diversidade, né, pensando nos termos da mostra, né, essa diversidade que se expressa no cinema e que se expressou, eu acho que na verdade, eu acho não, eu tenho certeza, né, isso aparece na mostra de hoje. E, por fim, né, falar sobre quais são os possíveis denominadores comuns para essa identidade, né, que, como já foi observado aqui, né, é uma identidade muito multifacetada, muito complexa. E também falar um pouco, por fim, do ativismo cigano, que tem uma relação com filmes da mostra e que vem construindo representações, digamos assim, mais contemporâneas sobre quem são os ciganos. Bem, eu inicio a minha fala chamando a atenção que quando a gente fala ciganos, né, a gente está, na verdade, se referindo a uma grande diversidade étnica, né? Então, cigano é uma categoria, de fato, muito plural. É importante chamar a atenção que quando falamos de ciganos, na verdade, estamos falando de uma grande diversidade sociológica, né? Os ciganos, eles têm uma grande diversidade econômica, uma diversidade cultural e nacional, o que significa dizer que, por exemplo, nós podemos encontrar ciganos, né, em todos os espectros dos níveis sociais, na sociedade brasileira, e não só no Brasil, porque os ciganos são, antes de tudo, né, uma minoria transnacional. O que não significa dizer que os ciganos não tenham uma identidade nacional. Então, por exemplo, os ciganos no Brasil são, né, os ciganos que nascem no Brasil são ciganos brasileiros. E esses ciganos, por exemplo, na nossa sociedade, eles estão presentes em diferentes esferas, né, da nossa sociedade. Então, você encontra ciganos que são os ciganos que aparecem de uma maneira mais forte, né, em termos de representação no cinema, como os ciganos artistas, né, os ciganos músicos, né, os ciganos que se dedicam a atividades como a quiromancia, né, a leitura de mãos, o jogo de cartas, ciganos artistas, ciganos no circo, na música, mas também ciganos em outros níveis, né, da sociedade, ciganos professores, ciganos funcionários públicos, né, ciganos médicos, enfermeiros, enfim. Então, quando a gente fala cigano, por mais que a nossa representação, ela, em geral, focalize, né, o cigano artista, o cigano músico, mas também, como aparece no filme, né, o cigano ladrão, né, o cigano aquele sujeito marcado por uma certa suspeição, né, ou
ou cigano marginal, o cigano, na verdade, ele é muito mais do que essas representações, embora sejam através dessas representações que a gente acabe conhecendo melhor quem são os ciganos. Então, na minha fala, eu já começo chamando a atenção para o fato dos ciganos serem mais diversos do que nós costumamos pensar quando falamos desse termo cigano. Assim como os ciganos são diferentes em termos profissionais, né? Então, como eu falei, podem ser professores, músicos, artistas, funcionários públicos, os ciganos eles também são muito diversos em termos culturais. Então, não são todos os ciganos, por exemplo, que têm uma aptidão para a música, ou todas as famílias ciganas que são famílias de músicos, né? Embora, de fato, né, seja uma expressão muito forte da cultura cigana a relação com a música. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é de que eles são também muito diferentes entre eles. Não existe, né, uma unidade ou um estilo cigano que caracteriza os ciganos, por exemplo, em todas as sociedades, em várias sociedades nas quais eles se encontram. Em termos religiosos, os ciganos também são muito diferentes, né? Então, enquanto um grupo étnico, você pode encontrar ciganos, né, cristãos, ciganos católicos, ciganos evangélicos, ciganos de diferentes denominações religiosas cristãs, mas também ciganos, né, muçulmanos, ciganos budistas, enfim, você não tem uma única religião. Os ciganos, né, em geral, nos estados nacionais nos quais eles vivem, eles, né, se adequam à religião majoritária, mas, enfim, né? Então, quando você fala de cigano, você fala dessa diversidade, e é muito importante falar dessa diversidade. Como eu chamei a atenção, os ciganos, como uma minoria transnacional, eles podem ser encontrados em vários países, né? E essa ideia do cigano nômade, né, do cigano que não tem uma pátria, que não tem muito rumo, essa representação ela se choca quando a gente observa que vários ciganos, em vários contextos nacionais, eles afirmam uma identidade nacional. Então, os ciganos no Brasil, né, eles são brasileiros, né, eles têm uma identidade, né, brasileira, assim como os ciganos na Hungria, né. Eu achava muito interessante, eu fiz trabalho de campo numa associação, estava comentando, né, antes de compor a mesa, de uma associação cigana no Canadá, na cidade de Toronto, que é uma associação que recebe ciganos refugiados do leste europeu para o Canadá. E nessa associação, é uma questão que aparece como algo a se discutir, são os estereótipos das representações sobre os ciganos, né? E essa representação dos ciganos como nômades, ela corresponde à realidade, mas, como eu chamei a atenção, os ciganos são muito diversos, de modo que nem todos os ciganos se encaixam no estereótipo de ser nômade. Então, muitos dos ciganos, né, que migram, né, do leste europeu, né, de países como a Hungria, a Eslováquia, os países da antiga ex-Iugoslávia, né, os países também da ex-Tchecoslováquia, República Tcheca, hoje, que vão para o Canadá, eles também afirmam uma identidade nacional, ou seja, eles se dizem húngaros, eles se dizem eslovacos. Então, isso também é algo interessante de se discutir, né? Que os ciganos, eles são muito diversos em termos nacionais e que, mesmo que a gente tenha essa representação do cigano como nômade, isso não significa dizer que os ciganos, eles se veem estrangeiros em determinados contextos nacionais. Ao contrário, eles afirmam uma identidade brasileira, húngara, eslovaca. Enfim, então esse é o primeiro ponto da minha fala que eu acho muito importante, que é isso, é falar que os ciganos eles podem ser realmente muito diversos, né? E eles não correspondem apenas às representações que nós temos, representações essas que são, né, alimentadas, né, pelo cinema. E o que foi muito interessante, eu queria destacar agora, né, nessa segunda parte da minha fala, tem a ver exatamente com a diversidade que aparece no cinema e que se expressa exatamente na mostra Caravana Cigana. A Caravana Cigana, essa mostra, ela abre, né? Ela abre no primeiro dia, são 2 filmes. Um desses filmes, Apenas o Vento, é um filme que retrata exatamente um pouco desse universo que eu conheço, dos ciganos que migram do leste europeu para o Canadá, né? Para quem não viu o filme, vale a pena assistir o filme. Apenas o Vento trata de ciganos na Hungria, né? E ciganos que têm como no seu horizonte a possibilidade de migrar em busca, né, isso de uma situação melhor num contexto nacional onde os ciganos, né, assim como outros grupos minoritários, se veem perseguidos, né, perseguidos por grupos
nacionalistas cujo modelo, cujo projeto nacional exclui determinadas minorias, né? Minorias como os judeus, como os ciganos e outras minorias, ou seja, aqueles que não aparecem sendo contemplados, né, num determinado projeto de nação. Então, esse filme ele vai mostrar que diante de uma determinada, né, situação, diante de um determinado contexto social, né, onde os ciganos são vistos de forma, né, muito estigmatizada, como os responsáveis por crises que têm a ver com contextos mais estruturais, com questões, né, econômicas e políticas, né, de um contexto regional e de um contexto nacional, os ciganos eles veem no seu horizonte a necessidade de migrar. Né, e de migrar para o Canadá, porque aparece como a possibilidade, né, isso de construir, né, inclusive uma outra identidade, porque era isso que eu ouvia muito dos ciganos, né, do leste europeu que iam para o Canadá, a possibilidade deles, inclusive, se desvincularem de uma identidade cigana na esfera pública. Isso tem muito a ver com algo que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o fato dessa identidade cigana, se por um lado, né, é uma identidade muito ambígua, porque se por um lado ela é marcada por uma certa sedução, então veja só, né, são, né, quase 8 horas da noite de um sábado e nós temos um debate sobre os ciganos, né, com a casa cheia, com as pessoas, né, interessadas. Então, os ciganos, de fato, eles exercem um certo fascínio, né? As pessoas têm um interesse pelo tema, né? Tem uma coisa muito romântica que tem a ver muito com o cinema, né, com as representações do cinema, que tem a ver com a representação do cigano, né, nas artes. Mas se por um lado, né, os ciganos eles são muito sedutores desse ponto de vista, por outro lado, né, os ciganos eles também são objetos de estigmas e estereótipos que são difundidos, né, em diferentes sociedades, né? Então, eu fiz um trabalho de campo que teve um caráter transnacional, né? Fiz trabalho de campo em vários países e algo que eu observei, né, como quase que um denominador comum em relação a essa diversidade, né, que são os ciganos, tem a ver exatamente com certos estereótipos de pessoas, né, isso, suspeitas, né, de ladrões, de pessoas que você não deve confiar. Então, a possibilidade, né, de ir para o Canadá, para muitos desses ciganos, tem a ver também com a possibilidade de se desvincular dessas representações. Isso tem a ver com fatos que é o que eu ouvia, que eles me chamavam a minha atenção, de que na Hungria, na República Tcheca, era muito fácil eles serem reconhecidos como ciganos, porque cigano é uma identidade étnica, né? Como os ciganos, né, eles são marcados por uma grande diversidade em termos do fenótipo, da aparência física, né? Então, tem cigano que a gente descreve, né, como branco, de olho azul, né? Sim. Então, Orcília podia ser cigana, né? Isso, assim como tem ciganos também, né, morenos, né, que a gente identifica, né, com algo parecido com os indianos, né? Em geral, você, né, essas categorias, né, branco, né, moreno, isso tudo também são construções, né? Isso também é tudo muito relacional. Mas o que eu estou querendo dizer é que se no leste europeu, por exemplo, em países como a Hungria, né, os ciganos eles são mais facilmente reconhecíveis pelo fenótipo, né, porque são morenos. No Canadá, na sociedade canadense, que é uma sociedade mais multicultural, né, e essa caracterização deles, né, como ciganos, isso se dilui. Então, eles falavam para mim, aqui no Canadá, nós parecemos com os latinos americanos, né, e eles gostavam de se integrar com a comunidade latina para que eles não fossem reconhecidos como cigano. E por que, né, não querer ser reconhecido como cigano? Isso tem exatamente a ver com esses estereótipos e com o estigma. Porque se você é cigano e se você é músico, né, recai em relação à interação com você, né, as representações que podemos dizer positivas do cigano músico, do cigano artista. Porém, se você não é artista, se você não trabalha com cartomancia, a identidade cigana, ela aparece como, né, ela tem um custo social, aparece como um estigma. Esse é o motivo pelo qual, né, as representações dos ciganos como médicos, como professores universitários, como enfermeiros e funcionários públicos, né, não têm uma grande difusão. Exatamente porque os ciganos, quando ocupam essas posições em termos da sociedade, né, eles costumam, né, não comunicar a sua etnicidade na esfera pública.
E como eles não comunicam a sua etnicidade na esfera pública, né? Eles evitam o uso, por exemplo, de um vestuário que seja associado aos ciganos. Então, muitos ciganos, né, que na sociedade brasileira, por exemplo, conseguiram, né, uma mobilidade social, né, eles evitam, né, a publicização da sua identidade étnica na esfera pública. Esse é o motivo pelo qual, né, a identidade cigana ela seja fortemente vinculada, né, a determinadas atividades profissionais, como essas clássicas e que aparecem no cinema. O cigano artista, o cigano quiromante. Né? Os ciganos que fogem a esse estereótipo, em geral, eles são invisibilizados nas sociedades. Isso não é algo particular na sociedade brasileira. Eu observei isso também no Canadá e na Inglaterra, onde os ciganos, o cigano que trabalha no posto de saúde, ele não quer, né, que os seus colegas de trabalho saibam que ele é cigano, né, porque isso, essa identidade remete a um conjunto de estereótipos. Com o objetivo, né, de reformular e de transformar os estereótipos em relação aos ciganos, é interessante observar que, a partir, sobretudo, da década de 70, ciganos, né, ativistas, intelectuais, e vale a pena chamar a atenção que muitos dos ativistas ciganos são exatamente artistas. Não é à toa, né, que a abertura da mostra, né, traz um ativista, um dos ativistas certamente o mais importante, né, ativista cigano no Brasil, que é o músico Mil Vacite. Né? Assim como o Mil Vacite, existem outros muitos ativistas que também são músicos. Então, fazendo um trabalho de campo, né, no Canadá, eu tive como informante um ativista também muito importante, chamado Ronald Lee, que é escritor, músico. Então, você tem, né, ativistas ciganos, que em geral são, né, intelectuais, escritores, músicos, artistas, que vêm buscando construir novas representações sobre os ciganos, com o objetivo exatamente de transformar, né, isso, o que representa os ciganos em termos do imaginário social. Daí o fato deles serem também, né, artistas, escritores, ou seja, pessoas que têm como, né, métier, né, como ofício, como trabalho, exatamente construir narrativas, né, narrativas públicas, narrativas que são codificadas através da escrita e que, com isso, né, podem alcançar uma difusão. E qual o objetivo desses ativistas, né, que têm que se mobilizam, né, e se articulam através de redes, sobretudo culturais, né, são como eu estou chamando a atenção, músicos, artistas, né, que têm como objetivo reformular as representações em relação aos ciganos. Na década de 70, você tem um congresso na Inglaterra, que é o primeiro congresso cigano, né, que reúne ativistas de diferentes países do mundo, né, com o objetivo de vamos construir narrativas sobre os ciganos, né, construir narrativas que mudem nessas representações. Então, essa representação do cigano, ladrão, sujo, né, do cigano marginal, vamos construir outras representações que procurem mostrar exatamente a diversidade do que é, né, o povo cigano. Nesse congresso, né, esses ativistas, eles começam a construir o que eu posso chamar de denominadores comuns, ou seja, o que caracteriza os ciganos? Eu falei para vocês que os ciganos são muito diferentes, né? Mas se eles são um povo, o que eles têm em comum? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: os ciganos, eles têm muito pouca coisa em comum, eles realmente são muito diferentes. Então, a mostra a expressão disso. Na abertura você tem ciganos, né, da Hungria, indo para o Canadá, mas você também tem ciganos, calões, no Nordeste do Brasil, né, que não têm uma narrativa, por exemplo, de uma história com outro país, né, se afirmam fundamentalmente como brasileiros, sem, inclusive, uma narrativa que os vincule a um outro país. Então, diante dessa diversidade, esses ativistas resolveram precisamos construir, né, uma identidade comum. Na construção dessa identidade comum, como é muito comum, né, isso, ativistas, né, que querem construir um projeto de nação, né, definir os ciganos como uma minoria étnica, como uma minoria nacional, eles articularam e construíram símbolos políticos e culturais para os ciganos, como, por exemplo, a bandeira cigana, né,
A ideia de uma música, que é um hino para os ciganos, e a afirmação também da língua cigana, né, como algo muito forte em termos da identidade. Então, a língua, ela também é muito diferente, né? Você tem vários dialetos. Então, por exemplo, os ciganos, né, os ciganos Rom, né, os ciganos têm grandes divisões, né? Você tem os ciganos Rom, o plural Roma, né, que são os ciganos que falam romani, que também é uma língua com uma grande variação dialetal, né? E tem os ciganos no Brasil, por exemplo, chamados ciganos Calon, que têm uma origem ibérica e que não falam romani, que falam uma outra língua, que falam xibe, que tem, segundo linguistas, uma relação com romani. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, né, é de que, se a gente pensar numa possível unidade, né, um denominador comum para os ciganos, a gente pode pensar na língua como um elemento importante em termos identitários, mas ainda assim essa língua também ela é muito, né, diversificada, ela é muito diferente. O que não é necessariamente um problema do ponto de vista da articulação política dos ciganos no mundo, né? Porque algo que é fundamental em termos desse denominador comum, se tudo é muito diferente, algo que é muito comum na história e na trajetória dos ciganos tem a ver exatamente com o histórico de perseguição, né? E eu mencionei, né, que os ciganos saem da Hungria, do leste europeu, de outros países, enfim, do leste europeu, para o Canadá, por conta de serem perseguidos etnicamente, né, por grupos nacionalistas que veem os ciganos como um problema, né, social. A ida desses ciganos, né, para o Canadá, né, fugindo da perseguição, tem a ver exatamente com essa narrativa a narrativa, a construção de um histórico de perseguição por esses grupos de ativistas. O que eles vão chamar a atenção é o seguinte: os ciganos são muito diferentes? Sim, eles são muito, muito diferentes. Mas algo que eles têm em comum é exatamente um histórico de perseguição, seja lá onde os ciganos estiverem, mesmo em sociedades como a sociedade brasileira, que é um exemplo muito interessante de uma sociedade onde os ciganos conseguiram mobilidade social. O que não significa dizer que os ciganos também não vivenciem problemas comuns a outras sociedades, né? Então, a dificuldade de você, por exemplo, né, ter espaços para acampar, é o fato do cigano, quando envolvido com algum tipo de crime, né, ter uma resposta que não é uma resposta, né, ligada ao indivíduo. Então, por exemplo, um cigano, recentemente na Bahia, você tem um caso de um cigano, né, que é acusado de um roubo e que a resposta em relação, né, ao roubo desse cigano é a população local, né, ter incendiado todo um acampamento, né? Então, a ideia de que quando você lida com cigano, você não lida na perspectiva do indivíduo, né, mas sempre na perspectiva do grupo, né? Então, se há algo comum, né, para fechar minha fala, né, entre os ciganos e que aparece naturalmente, né, no discurso, né, de ativistas e nacionalistas ciganos, exatamente, né, esse histórico, né, de perseguição, que tem como grande exemplo, né, isso sobretudo no discurso dos ativistas, né, o Holocausto, né, onde, no contexto da Segunda Guerra Mundial, você não tem a morte, né, a deliberação, né, do extermínio e morte, né, dos judeus, né, enquanto uma minoria étnica e religiosa, mas também dos ciganos. Então, você tem toda uma luta, né, todo um movimento, né, de ciganos, no sentido de ter um reconhecimento público, né, de que você tem um conjunto de políticas de estados que são políticas, né, que vão expressar uma forte intolerância em relação, né, ao que se convencionou, né, a pensar como os ciganos e que, naturalmente, né, é marcado por uma visão muito homogênea e que não expressa exatamente essa diversidade, que é a diversidade, enfim, que foi, eu acho, o grande foco da minha fala e que eu fico muito feliz em observar nessa mostra. É isso. Obrigada. Continuando. Alô? Só pegando dois ganchos do que a Miriam falou, tem estudos, pesquisas que mostram que um dos nossos presidentes mais famosos, Juscelino Kubitschek, era de origem cigana. O avô dele teria chegado, era um cigano Rom, que teria chegado em Minas, e isso nunca foi dito, e os livros de história fazem questão de não mencionar. Há controvérsias, como todos os fatos sobre os ciganos, é um fato incerto, mas alguns pesquisadores afirmam que isso é verdadeiro. Outra coisa que a Miriam falou também sobre o projeto nacional que exclui as minorias,
os ciganos eles chegaram aqui no Brasil, e os ciganos eles sempre tentam encontrar as brechas econômicas e sociais para se inserir. Eles se inserem e sempre conseguem encontrar essas brechas para se inserir economicamente na sociedade. Então, eles buscam sempre profissões que sejam bastante úteis. Então, dessa forma, eles acabam se inserindo. Mas, por exemplo, no Brasil, com a chegada da corte portuguesa, tinha um mercado de escravos. Eles lidavam, vários ciganos ficaram ricos nessa época, porque eles comercializavam os escravos de segunda mão, que a maioria dos comerciantes não queriam, e eles tiveram um período de bonança, que era uma atividade muito útil, mas depois, com a elitização e uma certa civilização da sociedade brasileira, eles voltaram a cair em desgraça. Então, eles tiveram um período de... Só para dar um exemplo desses projetos nacionais, que acontece até hoje, a gente pode lembrar de 2010, o presidente francês Nicolas Sarkozy expulsou vários ciganos de volta para seus países de origem, visto que isso não existe, né, país de origem, mas ele expulsou grandes grupos de ciganos em 2010. Então, só para a gente exemplificar algumas coisas que a Miriam falou. A gente segue com a fala do Hernani Hefner, que é pesquisador, enfim, conhece bastante sobre cinematografia em geral, para dar contribuição sobre a temática cigana. Bom, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, dentro da mostra. Não exatamente para discutir ciganos, que é um universo que eu praticamente não conheço nada. Conheço, eventualmente, as representações que o cinema ofereceu sobre eles, que se pautam por um conjunto de aproximações, em princípio, bastante diversas entre si. Existem vários momentos na história do cinema que, enfim, se dirigem à cultura, ao povo, enfim, ao universo cigano de uma maneira geral, mas a cada momento, a cada contexto, se transformam as maneiras pelas quais você vai representar de uma ou de outra forma o universo cigano, a cultura cigana no cinema, e isso tendo em mente aí que isso aparece em diversas cinematografias mundo afora. E esse é um tema espinhoso para mim, por um lado porque eu não conheço nada efetivamente das diferentes culturas ciganas, e por outro porque a minha impressão pessoal de como o cinema eventualmente se aproxima desse universo é uma impressão que parece confirmar aquilo que um dos textos que está aqui no catálogo, que é um catálogo muito bom sobre esse universo, tem um dos textos aqui, que é um texto de um autor chamado Sean Homer. Ele fez um texto que é um texto bastante radical, no sentido de dizer que, eventualmente, se existe alguma aproximação ou alguma possibilidade de uma representação dessa cultura no cinema, isso se encaminharia para uma anulação dessa possibilidade. Ou seja, toda vez que o cinema tentasse, de fato, se aproximar dessa cultura, falharia em apresentá-la de fato, a partir de, enfim, indicações como autenticidade, como uma apresentação verdadeira dessa cultura, como uma tentativa de resgate sem mediação dessa cultura, como alguma coisa que estaria ali expressando, digamos assim, a verdade mais profunda da natureza dela. Para esse autor isso é absolutamente impossível. Muitos filmes teriam falhado nesse sentido aí ao longo da história do cinema, e mesmo num universo que seria um universo mais propriamente cigano, ou seja, num universo em que você tivesse cineastas de origem cigana, você teria também essa questão, essa dificuldade, e para ele, em relação a um desses cineastas, que é o Tony Gatliff, que está presente na mostra, você teria inclusive uma consciência última da impossibilidade dessa representação, quando ele discute lá um dos filmes do Gatliff e, digamos, chega a esta conclusão. O texto dele é um texto intrincado, é um texto que recorre à psicanálise, enfim, é um texto bastante sofisticado, mas já no título ele expressa a tese dele: os Roma não existem. Ou seja, não existem como representação, digamos, fiel dentro de um meio de expressão que é bastante problemático em termos de representação, como é o cinema.
E isso diria ali de uma contradição maior, ou até mesmo dessa impossibilidade, de a gente não ter, de fato, um acesso a esse universo, a essa cultura, a esses povos, através do cinema. Se é possível esse contato se daria, de fato, em meio à sociedade, no mundo real, e aí, eventualmente, como a Miriam já frisou, você encontraria uma diversidade enorme de, enfim, manifestações do que seja essa identidade cigana, ou essa cultura cigana, que na verdade não é una, ela é extremamente diversa. Mesmo com uma tese como essa pairando sobre a minha cabeça, eu que conheço relativamente pouco de uma expressão cinematográfica cigana, digamos assim, mais direta, ou seja, criada por cineastas efetivamente oriundos desse universo. Em geral, esse cinema, que a gente poderia chamar de um cinema cigano, ele é mais afeito às cinematografias do antigo leste europeu, ou mais propriamente dos Balcãs. Há autores que denominam esse universo de um cinema dos Balcãs, e esse cinema dos Balcãs seria em grande parte atravessado por questões de contato com essas culturas ciganas que, enfim, habitam aquela região da Europa ou eventualmente passam por aquela região da Europa e deixam marcas significativas. Enfim, eu tenho pouco contato com esse cinema, é um cinema que em geral chega muito mal ao Brasil. Alguns dos filmes, inclusive, que passaram aqui na mostra estão chegando ao Brasil pela primeira vez, o que é de fato muito significativo, porque são filmes muito bons. São filmes muito bons como filmes e são filmes muito bons, no meu olhar, porque problematizam, em grande parte, esta imagem ou estas imagens do que seja o cigano, do que seja a cultura cigana, do que seja a imagem disso. E quando eu falo a imagem disso, eu vou começar a minha pequena fala tentando trazer aí um pequeno histórico do que seja essa representação, ou essas identidades, ou eventualmente esses estereótipos com os quais o cinema lidou em relação a esse universo, e eventualmente sugerir que o cinema teve abordagens variadas, não é sempre o mesmo estereótipo. Eu diria que se eventualmente alguns estereótipos têm uma maior permanência, eles têm tratamentos diversos ao longo do tempo e nas diferentes cinematografias. E também insinuar a ideia de que, eventualmente, mesmo quando um filme possa estar sendo, entre aspas, positivo em relação à construção dessa imagem da cultura cigana, eventualmente ele pode estar pouco interessado na cultura em si. Ele pode eventualmente estar utilizando essa cultura para discutir outras questões que não as questões da cultura cigana, que não as questões de um ativismo cigano tal como ele vem se dando nos últimos 40, 50 anos, pode estar ali interessado em questões completamente diversas. Frisando mais uma vez, é sobretudo uma impressão, não é um estudo aprofundado como o da Miriam, que tem um contato, enfim, já de 10 anos com esse universo, tem toda a condição de falar sobre isso. Eu estou me aproximando disso nesse momento. Mas, até onde eu possa me lembrar, as primeiras imagens que relacionam cinema e cultura cigana para mim estão relacionadas lá com o período inicial do cinema e, eventualmente, elas já trazem algumas ideias ou alguns simbolismos que talvez fujam um pouco ao estereótipo mais tradicional do cigano como ladrão, do cigano como ladrão de crianças e coisas do gênero. Até onde eu possa me lembrar, o filme mais antigo que eu conheço e que lida com um personagem cigano é um filme inglês, feito em 1905. É um filme até bastante famoso na história do cinema, por motivos, enfim, de técnica narrativa, que é um filme chamado Rescued by Hoover, resgatado por Hoover. Hoover é um cachorro, e esse cachorro vai salvar um bebê que justamente é raptado por uma mulher que é identificada como uma mulher de origem cigana. Se eventualmente na Inglaterra você talvez encontre esse estereótipo que a gente poderia chamar de clássico,
e que é um estereótipo bastante negativo em relação à representação do cigano ou da cultura cigana. Se a gente vem para o Brasil, a referência mais antiga que eu tenho é uma referência até bastante curiosa, porque se refere a um filme italiano, que foi feito em 1915, cujo título original é Assunta Spina, e que não trata de ciganos ou da cultura cigana, não tem nada a ver com isso, mas que no Brasil teve o título de Sangue Cigano. Isso pode parecer meramente curioso, mas para mim é bastante sugestivo do fato de que um título já indica uma leitura, já indica uma abordagem possível para aquela obra, para aquele universo, para aquela história, para aqueles personagens. O filme é um filme muito importante, é um dos clássicos do cinema italiano ali daquele momento, é um melodrama muito famoso. Inclusive o filme foi salvo por conta da sobrevivência de uma única cópia, que foi justamente esta cópia que existia aqui no Brasil com este título. Tá? Então a dificuldade, inclusive, de resgatar o filme durante muito tempo é porque o título brasileiro não remetia de maneira nenhuma ao original. E, de alguma maneira, nesse filme, a personagem título, que se chama Assunta Spina, é uma mulher pobre da periferia de Nápoles, e que, enfim, vai usar seus dotes de sedução para conseguir um bom casamento, para melhorar sua condição de vida, mas o seu impulso de paixão é tão forte que ela não vai resistir a se apaixonar por um outro homem e provocar uma grande tragédia. Ou seja, na leitura brasileira, é justamente este impulso que provoca a grande tragédia que vai ser chamado de cigano. E essa é uma ideia que vai persistir em vários filmes mundo afora. Um dos filmes ciganos estereotipados e bem estereotipados mais famosos que existem é um filme de um grande diretor, que é o Nicolas Ray, e que fez ali, em meados dos anos 50, em Hollywood, um filme chamado Hot Blood, que no Brasil chama Sangue Ardente, mas em Portugal chama Sangue Cigano. É bem direto. E o filme efetivamente aborda o universo cigano na Califórnia, nos Estados Unidos. E é um filme sobre paixões. É um filme sobre paixões violentas. É um filme sobre paixões para lá de sexualizadas. É um filme altamente erótico e altamente político. O que me interessa nesse filme é a dimensão política. Para um diretor que normalmente não se interessava até aquele momento por culturas estranhas, exóticas, distantes, enfim, que não passavam ali pela tradição cultural anglo-saxã, e que nesse momento vai começar a incorporar essa dimensão, e vai começar a incorporar essa dimensão pela cultura cigana, e vai transformar essa cultura numa alegoria de uma libertação que àquela altura, em relação a ele mesmo, em relação, enfim, à arte nos Estados Unidos, estava, digamos assim, aprisionada por todo um movimento social de repressão política que ficou conhecido como macartismo. A vida pessoal do Nicolas Ray, inclusive, foi grandemente afetada por essa situação, porque ele se tornou um delator não oficial de vários colegas de trabalho dentro da indústria cinematográfica que estariam praticando ou tendo preferências pela ideologia comunista. Uma das figuras que ele acabou delatando foi a da sua ex-mulher, e como um gesto de reconciliação, no momento em que o macartismo já estava começando a refluir, ele convidou a ex-mulher para escrever justamente este filme sobre os ciganos. A mulher dele chama-se Jane Auer, e ela inventou uma história que é hiper maluca, hiper rocambolesca, mas que no fundo tem a ver com essa simbolização de liberdade que o cigano representaria em termos justamente de não se prender a uma determinada nacionalidade, não se prender a um determinado credo, não se prender a uma determinada ideologia, e ser capaz de mudar conforme as circunstâncias, conforme, enfim, sua trajetória dentro do mundo. E esta mudança, essa capacidade de transformação, que eu diria que, sobretudo, nos melhores cineastas, vai fascinar.
para além dos estereótipos que estão lá. Como era um filme hollywoodiano, parte do pressuposto que o público tem que identificar rapidamente quem são aquelas personagens, qual é aquele universo, e aí tome de estereótipos os mais conhecidos, os mais tradicionais. Embora ali naquele filme, da mesma maneira que como num dos filmes brasileiros mais antigos que tratam do universo cigano e que está como um fragmento da mostra, que é o Dança, Amor e Ventura, o traço da cultura cigana, da sociedade cigana que seja mais ressaltado, não seja um traço, em princípio, propriamente negativo, e que é a riqueza. Curiosamente, o cigano é sempre rico. E no caso brasileiro, como a Débora lembrou bem, havia uma imagem social que associava o cigano à riqueza por conta do fato que, sobretudo durante o período imperial, ele tinha tido um papel social que lhe permitiu uma mobilidade social, que lhe permitiu o enriquecimento, e ele era socialmente reconhecido nessa dimensão. Embora o Dança, Amor e Ventura, que é um filme feito no Recife, em 1927, tenha se perdido quase por completo, sobrou um fragmento de menos de 10 minutos, 8 minutos, você, quando reconstitui a historinha do filme, você vê que parte da trama gira em torno justamente de uma riqueza que um determinado grupo de ciganos, um determinado acampamento, detinha e que, digamos, os bandidos da história estão interessados em tomar para si. Então, essa imagem do cigano como sendo um grupo rico existe, por exemplo, no Brasil, existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Não existe, por exemplo, sobretudo na região dos Balcãs. Quando a gente dá um salto para um filme como Apenas o Vento, a gente vê que o esforço do filme é muito grande em não só detalhar a vida cotidiana, o filme se passa durante 24 horas, em detalhar a vida cotidiana de uma parcela cigana da população, mas em detalhar também a vida de um grupo de pessoas que é muito pobre. O filme insiste tanto quanto nessa característica daquele conjunto de personagens e relaciona essa pobreza às questões da sociedade húngara atual de uma forma muito forte, muito direta, muito importante, no sentido de que a eventual perseguição étnica ela se associa a uma série de outras questões que tornam essa situação extremamente complexa. Para mim, inclusive, grande parte da beleza do filme vem da capacidade que ele teve de dar conta desta complexidade, de misturar questões que eventualmente têm a ver com a etnicidade com outras que não têm a ver. Tem a ver com, eventualmente, você ser um ser humano e estar diante de uma situação que requer ali um gesto que diz da sua ética ou da sua falta de ética diante do outro. Então, nesse sentido, a representação que o cinema ofereceu dos ciganos, ela foi igualmente bastante diversa e não necessariamente, sobretudo para o período mais antigo, sempre negativa. Ao contrário, você teve filmes que se dedicavam exclusivamente ao universo cigano e, eventualmente, via nele uma série de características positivas e, no caso, sobretudo, do Brasil e dos Estados Unidos, passou muito por esse aspecto de ser um povo e ser uma cultura extremamente sedutoras e libertadoras. Em relação a um dos cineastas que talvez mais se identifique com essa ideia de um cinema cigano, embora ele não seja um cineasta dessa origem, que é o ex-iugoslavo Emir Kusturica, e que, enfim, um dos filmes dele passou aqui antes desse debate, foi O Tempo dos Ciganos. Ele é um cineasta que poderia gerar um debate enorme em relação a essa aproximação que ele fez dessa cultura e poderia gerar um questionamento de quais são as intenções dele com essa apropriação. Eu vou pegar um dado muito en passant, muito ligeiro, um dado aparentemente secundário, que existe no outro filme dele que está dentro da mostra, que é o Gato Preto, Gato Branco, e que é um objeto, um cordão, que um dos personagens, o personagem do avô mafioso que vem a certa altura a ajudar ali o personagem principal que está ali com
questão de ser obrigada a casar o menino ali para se livrar das dívidas, esse personagem que irrompe na trama a certa altura e que é um personagem, enfim, extraordinário por todo o caráter surreal que o cerca, esse personagem lá, assim, em poucos minutos, no momento em que ele se apresenta, ele faz um gesto de abaixar o corpo e de repente cai um cordão do pescoço dele, que você vê momentaneamente. Isso está em meio a uma cena que é muito grande, há muita informação visual no filme. E aí, de repente, se você olha bem para o cordão, você vai perceber que o cordão é uma junção dos 3 símbolos das 3 principais religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E tudo no mesmo círculo, como que fundidos. A Miriam ressaltou, quer dizer, os ciganos, eles se apropriam de religiões as mais diversas. Você não pode falar numa única religião para os ciganos, para as diferentes nações ou grupamentos ciganos. Eles eventualmente, inclusive, incorporam a religião do lugar onde eles estão. Mas no filme do Kusturica, o sentido que se empresta à relação que os ciganos têm com aqueles elementos de formação de uma identidade social é um sentido que eu diria que é sempre alegórico. Não interessa ao Kusturica recolher, digamos assim, a forma de vida, a forma mental, a forma social, a forma cultural dos ciganos e reproduzir no filme. Interessa ao Kusturica perceber neles, talvez, uma utopia, que é uma utopia do bem viver, do viver alegre, do viver livre, do viver conjugando tudo e todos. Isso dá muito essa dimensão mágica, essa dimensão surreal, que não só os filmes dele têm isso de uma forma muito exacerbada, mas em geral, quando você se aproxima da cultura cigana, você tem sempre uma impressão de algo que foge à dimensão imediata do cotidiano, o colorido das roupas, os gestos, a sonoridade, etc. Enfim, isso está no cinema do Kusturica, mas está ao longo de toda a mostra e na quase totalidade dos filmes que lidam com essa cultura. E, de alguma maneira, para ele, essa dimensão utópica, que nesse filme tem, digamos assim, um peso positivo extremamente exacerbado, por mais que as situações eventualmente possam parecer dramáticas, pela chave cômica elas se tornam extremamente engraçadas e você sabe que nada de ruim vai acontecer nunca. Que eventualmente o mafioso está jogando 3 granadas na mão e que eventualmente elas vão estourar e elas estouram e ninguém vai morrer. Tá? Então há essa certeza dentro do filme desde o primeiro momento. Então o que interessa ao Kusturica não é exatamente investigar o que são ou o que não são os ciganos, mas é recolher deles, eventualmente, essa imagem de um povo que representa a possível maneira positiva ou completa ou absoluta de viver num momento justamente pós-utópico, num momento em que as antigas repúblicas do leste europeu estão se desfazendo em relação ao jugo socialista, estão se redimensionando, eventualmente se reconstruindo, e vão buscar um outro modelo. Que outro modelo possível se poderia oferecer ali àquela altura para aqueles países? No filme do Kusturica, há essa indicação clara de que essa eventual utopia cigana é um modelo mais do que adequado, porque é um modelo que resgata a própria alegria de viver. O filme, nesse sentido, é extremamente bem sucedido em captar, sobretudo, uma atmosfera, que eu não saberia dizer para vocês se é de fato uma atmosfera da vida cigana ou não, mas que é uma atmosfera que está lá construída, e extremamente bem construída, como uma eventual expressão desse mundo, dessa cultura dessas pessoas. Da mesma forma como ele faz isso de uma maneira positiva nesse filme, ele faz de uma maneira extremamente negativa no filme que a gente acabou de viver, que é O Tempo dos Ciganos, que é um filme, eu diria, ladeira abaixo. Tudo vai dar errado e dá errado. Tudo tem uma premissa equivocada e só piora. Tudo, na verdade, se desfaz de uma maneira terrível. E ali ele nem esconde mais a alegoria, ele vai falar muito claramente que o que se desfez é
a pátria dele, a antiga Iugoslávia, era uma certa utopia de reunião de povos e culturas diferentes. A antiga Iugoslávia eram 6 repúblicas, enfim, tornadas um único país, uma única cultura, por conta da ação do Joseph Tito, por conta, no fundo, de uma ditadura, mas que era tida como uma ditadura até certo ponto positiva, não tinha a mesma imagem do que outros países do antigo leste europeu. Desculpem. No fundo, ele reage muito mal à desestruturação da Iugoslávia, ao desaparecimento da Iugoslávia e àquela guerra, em grande parte étnica, que sobreveio a esse fim, que ficou conhecido como Guerra da Bósnia. Kusturica, inclusive, ele é de origem bósnia, ele renegou essa origem, ele se assumiu como sérvio, tá? E ele acreditava que a Sérvia poderia reconstituir a antiga Iugoslávia, e nesse sentido ele, inclusive, não apoiou propriamente dito o líder sérvio, Milošević, que hoje é conhecido como um grande genocida, mas ele expressou publicamente simpatias pela ação do Milošević ali, sobretudo no início do conflito. Nesse sentido, o Tempo dos Ciganos é essa dimensão virada do avesso. É você pegar os mesmos personagens e verificar que a possível utopia que você vislumbrava ali no final dos anos 80 virou uma tragédia monumental 10, 15 anos depois. E nesse sentido o filme, que é um filme igualmente sofisticado, é um filme igualmente de uma dimensão mágica, é um filme que recolhe uma série de elementos da cultura cigana dos Balcãs, é um filme que agora assume uma dimensão exatamente oposta. Então, se a gente confrontasse só esses 2 filmes, a gente ficaria em dúvida, mas exatamente o que são os ciganos, enfim, naquele universo, ou naquele país, ou naquela região, por 2 filmes que, na verdade, são antitéticos. E são antitéticos porque, na verdade, o Kusturica está se servindo daquele universo para discutir alguma outra coisa. Da mesma forma, eu diria que um filme como Apenas o Vento é um filme talvez até mais sofisticado ainda do que os filmes do Kusturica, porque ele, ao mesmo tempo, quer de fato falar de uma cultura cigana, mas ele também quer falar da Hungria de hoje. De uma Hungria que se revela não só, por exemplo, naquela menina que está estudando numa escola eventualmente pública ali da Hungria, e que é uma figura que está tentando escapar da pobreza pelo viés da educação, mas também falar dos outros alunos, e sobretudo alunas daquela escola. Uma que está sendo violentada no banheiro, outras que assumiram uma representação, uma identidade dark, seguindo certos costumes do Ocidente, outras que são absolutamente indiferentes. Existe um painel humano, um painel da sociedade húngara naquele filme que transcende os personagens que a gente poderia denominar de mais propriamente ciganos. Eles são os personagens principais, são o esteio da discussão do filme, mas o filme não se esgota aí. Nesse sentido, o filme é extremamente inteligente em perceber que os ciganos não existem isolados no mundo, existem no mundo, e isso significa uma interação com outros grupos, com outras culturas, com outras dimensões sociais, e eles precisam, na verdade, negociar essa permanência e, eventualmente, essa identidade. E a Mira ressaltou, eles tendem a assumir características, enfim, de uma identidade local, de uma nacionalidade, e, nesse sentido, eventualmente, que poderia ser, talvez, uma representação dos ciganos no cinema, seria justamente um retrato dessa negociação, dessa apropriação, dessa incorporação de uma dimensão que, num momento anterior, não poderia ser chamada de cigana, e que, no momento à frente, já é tomada como tal. E aí, nesse sentido, esse caráter de transformação, essa capacidade de se libertar dos diversos julgos ao longo da história, se transforme aí numa característica que vários cineastas, sobretudo aqueles mais criativos, tenham visto como uma característica maior, como uma característica que, digamos, lhes interessava trabalhar em suas obras, em seus filmes, e ressaltar como, eventualmente, essa utopia
que no fundo, não só ciganos, mas todos nós buscamos. Acho que para começar é isso. Bem, a mesa pôde demonstrar um pouquinho essa dificuldade de definir o que seria essa identidade cigana. A mesma dificuldade que a gente teve aqui na mostra, selecionando os filmes, já que os olhares são diversos. A gente queria abrir agora para as perguntas, para a gente poder continuar o debate. Obrigado. Boa noite a todos. Tenho uma pergunta sobre mesmo essa questão do cigano, como você fala. Eu sou tenho uma pequena surpresa que você não falou antes, essa coisa do Roma, cigano, Tsiganski. Acho que você que é da Hungária podia falar mais sobre isso. Que Tsiganski na ex-Yugoslávia, na Sérvia, por exemplo, pode ser uma insulta. Tsiganski. Se uma pessoa que não é cigano, que fala para um cigano, Tsiganski, pode ser uma insulta que o cigano não vai gostar. Ele vai aceitar essa apelação entre seu próprio povo. Então, já isso é uma coisa que acho que pode ser interessante de falar. Que muitos, você falou dos Roma, também é uma ligação com porque na França se fala de Roms. Porque foi aceitado como um conceito mais fácil e onde teria menos ambiguidade para falar de gente chegando de diferentes países, que seria mais Hungária, România, mas você vai dar mais precisão sobre isso. E quase nunca se usa muito o termo cigano, que pode ter um duplo sentido. Então, já é uma primeira pergunta, se você tem uma... Sim, não, toma essa. Bem, obrigada pela pergunta. De fato, se tem uma discussão, sobretudo, né, no contexto ativista, sobre o uso da categoria. Qual a categoria mais adequada para se referir, na verdade, a essa diversidade? No Brasil, né, os ativistas, eles não reclamam o uso da palavra Roma, ou Rom, né, que na língua romani, Rom equivale a cigano, e Roma, o plural, ciganos. Por que no Brasil os ativistas não reivindicam o uso dessa categoria Rom ou Roma? Porque essa categoria exclui os ciganos Calon, que, embora não tenha estimativas muito confiáveis em termos da demografia, né, tem uma presença muito significativa no Brasil. Então, usar como categoria política Roma excluiria os calões, de modo que os ativistas no Brasil falam cigano, né, que no seu projeto nacional contempla, né, essa diferença. A categoria Roma, ela aparece como uma categoria, né, evocada exatamente nesse congresso cigano que acontece, né, na Inglaterra, nessa busca de denominadores comuns, né, é preciso construir uma identidade comum para os ciganos, é uma cara, né, uma unidade, aparece essa categoria, a ideia de que se deve usar Roma, né, porque a categoria que corresponderia, né, a Roma, cigano ou cigane, gitano, né, como categorias inadequadas, porque elas estão muito marcadas por estereótipos. Então, por exemplo, no Canadá, você tem toda uma campanha, né, dessa associação que eu falei para vocês, onde eu fiz trabalho de campo, para que as pessoas não usem gypsy. Né? Então, gypsy parece como algo pejorativo, como uma coisa negativa, porque corresponde, né, isso a sujeitos, né, nômades, né, a coisa da suspeição. Então, por exemplo, no contexto canadense, os ativistas reclamam, querem que se use Roma. E o que os ciganos, né, falam disso? Gypsy, de fato, é uma categoria negativa, então isso foi uma coisa que apareceu no trabalho de campo que era muito interessante. Os ciganos, eles diziam, olha, eu não me importo com o uso do gypsy, até porque eu não me identifico com o termo Roma, porque eu sou da... Então, por exemplo, muitos ciganos do Kosovo diziam, eu não gosto de Roma, eu prefiro gypsy. Ao mesmo tempo, você tem ciganos que não gostam do uso da categoria cigano. É uma coisa complexa, porque é algo que na sociedade brasileira a gente conhece. Então, por exemplo, chamar alguém de crioulo.
Isso pode ser algo negativo ou pejorativo. Ao mesmo tempo, você pode ver uma pessoa negra chamando o outro de crioulo, mas se você chamar, né, aparece como algo negativo. Então, com os ciganos, eu gosto desse exemplo, porque de fato ajuda a visualizar, né? Então, você vê o cigano falando com outro cigano, se chamando de cigano, mas se você chama, isso pode ser de fato algo, um insulto, porque é um constrangimento publicizar essa identidade, né? Então, se você fala com um cigano, né, um cigano médico, né, no posto de saúde, como eu falei para vocês, você é cigano, ele pode se incomodar com isso. Se, por outro lado, você pergunta se ele é calon ou se ele é rom, ele vai ficar menos desconfortável porque ele vai pensar que você também é um cigano. Então, é como se fosse alguém de dentro perguntando. Então, isso não causaria um desconforto, né? Mas essa discussão sobre o uso da categoria, ela é muito interessante, porque, de fato, né, você tem um debate. Em alguns contextos, ativistas reclamam, né, a categoria rom, em outros contextos, eles, né, não reclamam essa categoria, né? Então, os ciganos que não são ativistas, muitas vezes, eles não gostam do uso das categorias que são eleitas, né, pelos ativistas. Mas, enfim, é isso. E uma segunda pergunta, é verdade, quando você falou do Sarkozy em 2010, das expulsões, é verdade, com a abertura, com a expansão da União Europeia, com 10 novos países, então, isso inclui todo um processo de abertura das fronteiras, uma maior facilidade de viagem através de todo o complexo político da União Europeia. Então, isso criou uma maior complexidade, porque tem ciganos franceses, como você falou, essa coisa do país, e de repente tive muitas pessoas chegando da Romênia, da Bulgária, para a França. E isso criou um problema político que eu não sei as soluções, eu sei que eu era contra as soluções de Sarkozy, mas que mesmo hoje, por exemplo, eu vou dar detalhes, porque eu estava muito interessado nisso. Eu acho que, por exemplo, tem o Kudelka, que foi um fotógrafo, um dos maiores fotógrafos, que fotografou cigano na República Tcheca. Se você não conhece o Kudelka, são talvez as fotografias mais bonitas sobre uma parte desse povo. Sobre a França, agora tem uma nova lei que cada vez que um campo de Roma é excluído, que não é excluído, que tem que mudar, porque cada vez não é mais excluído com o novo presidente, ele só tem que se mudar. Mudar para onde? Estão no subúrbio de Marseille. Você tem que ir embora. Para onde? Não sabemos. Então ele se muda. Improvisa. Então vai para uma outra comunidade, uma outra cidade, que também não quer. Então, agora tem uma nova lei que proíbe os prefeitos. Prefeitos na França não é como o maior, é diferente. É uma autoridade política que representa o Estado. E vai dizer, essa nova lei diz, não, você não pode mais dizer a essas pessoas de se mudar sem oferecer uma oferta. Casas, hotéis, qualquer coisa onde as famílias podem ir durante o inverno. Isso, de repente, que parece totalmente humanista e normal, faz que ele se coloca com uma rivalidade com todas as pessoas pobres que na França atual, em crise, não tem onde dormir. Não tem mesmo dinheiro para pagar hotel e tudo isso. Então, é um problema que a França atual não sabe o que fazer. É realmente de uma complexidade intensa. Tá? Então, na Hungria, eu não vejo esse problema tanto assim entre essa denominação cigana e rom, porque realmente tem, como a Miriam falou também, que tem ciganos que se acostumaram com o termo cigano e essa coisa da identificação do povo, esse movimento, digamos assim, de identificar, criar uma identificação para o povo cigano, eu acho que surgiu mais nos anos 70, então tem gente que não... Sim, mas porque fiz algumas viagens mais na Sérvia. Então, na Sérvia, eu encontrei mais tá, na Sérvia, não sei, talvez. Só falar um detalhe em relação ao rom, pelas pesquisas também,
o que dizem do povo Rom é que ele seria uma das etnias ciganas que menos assimilaria tão completamente a cultura local, que seria uma das etnias mais puras. Alguns pesquisadores colocam isso. Talvez também daí o uso do termo Rom, que ele seria o mais puro. O Calón, por exemplo, o flamenco, muita gente nem lembra. O flamenco já está tão arraigado na cultura espanhola que muita gente nem lembra que surgiu através da cultura cigana. Então, também vários pesquisadores colocam isso, que o Rom seria a pura tradição cigana, o cigano que preserva essas tradições sem assimilar tão completamente quanto seria o Sinti na França, na Itália, quanto seria o Calón no Brasil e na Península Ibérica. Mas, como mais um dado, também não é um dado completamente cristalizado e consolidado. Algumas pesquisas apontam para isso. Eu não entendo nada da cultura cigana e muito menos da política relacionada, enfim, ao ativismo cigano, mas isso que você falou em relação à questão social que, enfim, se coloca agora na França e que eventualmente vai opor parte da população francesa à população cigana em função de um eventual privilégio que os ciganos mereceram por uma lei que obriga o Estado a, digamos, ter uma atitude, uma ação frente, enfim, a uma situação dada, me parece sempre esconder, de fato, um contexto muito definido, que é o contexto de crise atual. E dentro desse contexto de crise, eventualmente, você ter uma questão bastante simples e clara, que é o que você vai fazer com grandes parcelas da população que estão empobrecidas. Quem viu aqui apenas o Vento, talvez a cena mais extraordinária para mim do filme, e que contei grande parte da questão política do filme, seja aquela em que o personagem principal, que é o menino, que está perambulando ali por aquela região ao longo do dia inteiro, ele vai a uma casa onde já aconteceu um conjunto de assassinatos, e ele está ali pegando coisas da casa e, de repente, ele ouve um barulho, ele se esconde e entram 2 policiais que vão conversar. O que há extraordinário nessa conversa é justamente o fato de que, eventualmente, você tem um grupo de extermínio caçando ciganos, matando ciganos, mas, no fundo, a questão maior não é essa para o filme, e está expressa por um dos personagens que estão ali dentro, por um dos policiais, que é a indicação que ele dá para outro policial de que ele sabe por que os assassinatos estão ocorrendo, que os assassinatos, que o objetivo maior não está endereçado a uma família cigana, que no fundo aquilo é ótimo que esteja acontecendo. Ele não diz exatamente porquê, mas ele diz é ótimo que esteja acontecendo. E no fundo, você fica com 2 questões para você. Primeiro, o Estado sabe, porque o policial é um representante do Estado, e mais do que saber, ele está acobertando. Eventualmente há uma ligeira sugestão de que aqueles policiais pertençam, talvez, ao grupo de extermínio. Mas isso o filme não traduz diretamente, mas apresenta diretamente essa consciência do Estado e essa decisão do Estado de que, de fato, ciganos pobres e pessoas que estão excluídas da atual condição socioeconômica, por exemplo, da Europa. A gente deve lembrar que a mãe do menino, ela está inserida em programas sociais que levam ela a catar lixo em beira de estrada, como uma forma de manutenção de parcela da sociedade ali àquela altura. Esse Estado, ele fecha os olhos. Como eventualmente na França, a solução legal não deveria ser essa, deveria ser simplesmente aquela que sempre foi a mais óbvia de todos. Para um povo transnacional, eles têm que ter direito de passagem assegurado no mundo inteiro, para além das fronteiras politicamente definidas. Se se quer eventualmente lutar por essa cultura e essa identidade, etc., deixe ela ser o que ela é. Se ela é eventualmente nômade, não todos, mas grande parte,
elas eventualmente precisam desse, entre aspas, salvo-conduto. Quando você cria uma legislação que é de outra ordem, é óbvio que você cria um conflito. E é óbvio que na França esse conflito só tende a crescer na medida em que, inclusive, ele eventualmente é visto como um privilégio e não como uma solução. Uma observação que eu acho que é importante chamar a atenção, que em relação a essas categorias, né, muitas vezes o que a gente observa é que o Rom, né, ele se fala como autêntico, o Calon também se fala como autêntico, você também tem uma disputa em relação, né, quem é mais autêntico. Mas, sim, como antropólogo, o que eu digo é que, né, esse é um discurso, em geral, né, nativo, né, um discurso... Cada um vai falar do seu grupo como mais autêntico, né? E aí isso cria uma disputa, né? Mas o que eu posso dizer é que, né, todos são autênticos. Em relação ao Sarkozy, eu acho importante também chamar a atenção que quando o assunto é deportação de ciganos, isso não acontece só na França, isso acontece em vários países europeus, né? Na Alemanha, né? Na Holanda, países, né, como a Suíça, né, que tem uma questão, né, de respeito aos direitos humanos. As deportações acontecem. Agora, por que as deportações do Sarkozy, né, eu acho que tiveram uma repercussão tão considerável? Porque ele estava deportando cidadãos, né, cidadãos europeus. Os ciganos eram ciganos romenos, ciganos búlgaros, inclusive ciganos franceses foram deportados nesse contexto, né? Outro detalhe interessante é que o Sarkozy é imigrante húngaro, né? Chegou na França quando era criança e com o pai húngaro. Enfim, um detalhe interessante. E, por fim, só uma observação que aparece na sua fala, que eu também achei interessante. Na França acontece o seguinte, os ciganos, eles são classificados como viajantes. Então, vários ciganos do leste europeu reclamavam comigo o seguinte: eu não sou nômade, nunca fui, mas na França, né, quando eu procuro as instituições do Estado, as políticas públicas, né, que existem é para eu ser nômade, só que eu não sou nômade. Então, se por um lado, né, você tem os ciganos que reclamam o direito de ser nômade e não encontram políticas públicas, por outro lado, você tem ciganos que não são nômades e, como são classificados enquanto tais, né, se relacionam com esse tipo de política de Estado que não diz absolutamente nada para ele, né? Esse é o problema das classificações. Então, acho que esse debate é coisa das representações. Por isso que o meu foco, né, na diversidade, a ideia de que eles são muito plurais e de que é muito importante ter cuidado com qualquer tipo de codificação, né? Sim. Boa noite. Eu sou completamente ignorante com relação aos ciganos. Eu gostaria que alguém me desse assim uma breve explicação sobre a origem do povo cigano. Então, como tudo sobre ciganos é pouco esclarecido porque eles não têm história escrita, né? Não têm documentações, muitos documentos escritos sobre a história dos ciganos, mas o que parece certo que eles saíram do território da atual Índia nos meados do século V e foram se espalhando pelo mundo. E aí tinha dois grupos que, depois de uma breve estadia na antiga Grécia, se dividiram e diria que um desses grupos foi lá para os Balcãs, que hoje em dia constitui essa população dos ciganos do leste europeu, digamos assim. O outro grupo foi através da Península Ibérica, entrando na atual Espanha, que são os gitanos, né? Os gitanos da Espanha que criaram Flamengo e essa tradição. Você podia acrescentar ainda mais alguma coisa? Se você me pergunta a origem dos ciganos, eu falo assim: os ciganos no Brasil têm uma origem europeia. Ponto. Vou falar. Os ciganos Calon têm uma origem ibérica e os ciganos Roma, né, têm uma origem europeia. Tem um discurso, uma narrativa, né, que é essa história dos ciganos que têm uma origem indiana, que saíram da região do Punjab, né? Essa é uma versão, por exemplo, muito veiculada por alguns ativistas. Agora, se você pergunta para os ciganos, então eu fazendo um trabalho de campo, né, com diferentes comunidades ciganas, o que eles me diziam, em geral, eles nunca falavam de Índia. Quem falava de Índia são os ativistas, os intelectuais,
né, que escrevem sobre os ciganos, né? Os ciganos que eu conheci, em geral, eles não falam de Índia, né? Eles falam, sobretudo, de uma origem europeia. E ciganos no Brasil, inclusive, falam de uma origem brasileira. Se você pergunta de onde você é, eles dizem, olha, eu sou daqui, do Maranhão, da Bahia, né? Não tem essa narrativa, né? Porque isso tem a ver com os movimentos nacionais, onde você precisa ter uma origem, né? Você tem que ter uma história, né? Tem que ter uma narrativa, né? Enfim... É porque essa ideia da origem indiana, muitos pesquisadores também, como você bem colocou, essa história é sempre intermediada, como a Ossi colocou, os ciganos são de tradição ágrafa, então, por conta da língua romani, né, pesquisadores falam que a base da língua tem muito a ver com a língua indiana, mas também é mais um dado, enfim, não totalmente certo. Boa noite. Eu gostaria que você, Hernani, falasse um pouco mais sobre essa questão de identidade e representatividade de narrativa, porque você falou muito desse texto do Sean Homer, falando que os Homers não existem, que eles não possuem, eles não são donos da sua representatividade. E aí eu queria que você desenvolvesse mais sobre isso, porque eu não entendo por que os ciganos não podem ser possuidores da sua representatividade, ou, sei lá, os índios poderiam ser, por exemplo, os índios brasileiros. Há cineastas brasileiros índios, e, enfim, se você pudesse relacionar um pouco isso. Vamos lá, complicado. Pô, tá acabando. Olha, Deixa tá eu só acabando o fazer tempo? um breve detalhe, que eu li num livro, que agora não estou lembrando direito o título, mas era sobre eurocentrismo no cinema, e o autor falava uma coisa interessante, que falava que nenhuma minoria é possuidora da sua representatividade, da sua representação, aliás, no cinema. Assim. Então... Olha, tem a perspectiva dele, que, como eu disse, eu acho o texto muito bom, traz, digamos assim, uma discussão muito boa, e tem, eventualmente, enfim, uma dificuldade minha em lidar com uma representação da cultura cigana. Representação é um termo que talvez já explique, em alguma medida, essa dificuldade, ou seja, é uma construção. Tá? E há uma discussão, sobretudo em cinema, nos últimos 30, 40 anos, sobre quem realiza essa construção, quem teria o direito de realizar essa construção e que construção eventualmente seria mais adequada, ou enfim, verdadeira, ou fiel, ou digna, de apresentar uma determinada figura social em público. Existiria uma disputa, de fato há uma disputa, pela construção das representações, e, eventualmente, o que emerge, sobretudo em cinema, nos últimos 30, 40 anos, é um novo ator social, que é justamente o cineasta, que é oriundo de uma minoria, pode ser o cigano, pode ser o índio, enfim, pode ser o imigrante, enfim, de uma minoria qualquer, que tem acesso aos meios de representação, no caso, tem acesso aos meios de produção audiovisual, e, eventualmente, vai lá e diz que a maneira como ele percebe, enfim, a cultura dele, o grupo dele, ele mesmo, é, eventualmente, uma maneira diversa de representações anteriores que, eventualmente, ele quer criticar e ele quer se distanciar. Surge, no fundo, uma negociação em torno dessas imagens que existem relativas a uma determinada figura social e, eventualmente, você pode estar ali ideologicamente construindo uma nova, por um ativismo como sendo a mais adequada agora. Então, por exemplo, um ativismo cigano vai lá e diz, bom, existe uma representação de fato autêntica do cigano. Ela se evidencia porque apresenta tais e tais marcas e tem um olhar ou uma perspectiva de tal natureza. Vou te dar um exemplo concreto. Eu fiquei meio chocado no dia da abertura aqui da mostra, porque eu assisti o filme, lá Apenas o Vento, achei o filme extraordinário,
fiquei impactado pelo filme, o filme acabou e o Mio Vacic chegou aqui. Não, esse filme aqui não nos representa, esse tipo de filme não serve. Aí eu disse, mas eu nem sabia quem ele era e tal, mas deu um curto-circuito na minha cabeça assim, nossa, o filme é a favor, não é contra, como não representa? Quer dizer, o que eu não sei, que eventualmente ele sabe, porque ele tem eventualmente uma vivência disso, etc. Eu não tenho, que está errado aí no filme, na construção do filme. Não sei se eu estou certo, ele está certo, o cineasta está certo, mas enfim, deu um curto-circuito na hora de... Tem um gap aí que eu não vou conseguir resolver aqui e eventualmente precisaria sentar, conhecê-lo, trocar uma impressão, etc. O que o Sean Homer vai dizer é o seguinte, toda e qualquer cultura vai fazer esta construção, vai gerar uma determinada imagem. E ela tem o gesto político de tornar esta imagem construída um discurso verdadeiro, um discurso autêntico, um discurso que diz o cigano é tal coisa. Para ele, há uma dificuldade maior em relação à cultura cigana, porque ela é sempre uma cultura, eu diria, em transição. Ela não é uma cultura que queira se fixar em determinadas marcas e manter essas marcas. Como a Miriam disse, ela chega no Brasil e ela quer ser brasileira. Então, ela vai incorporar uma série de outros dados que não seriam, entre aspas, tipicamente ciganos. E isso diria de uma impossibilidade, é isso que ele está afirmando, de uma impossibilidade de você chegar por um filme e dizer isto aqui é a autêntica cultura cigana. Ele diz, isso é impossível. E ele usa um cineasta cigano que, na visão dele, teria tomado essa consciência, que é o Gatliff, e teria expresso isso num filme particular. Ou seja, que vai de encontro a esses estereótipos sobre os ciganos, que o filme, em princípio, repete, depois, em vez de reforçar, desconstrói. E diz que se você pode apreender a ideia do cigano, da cultura cigana, é no momento, é no contato imediato, é no contato dentro da vida. Que qualquer tentativa a posteriori de fixar isso é vã, ou, nas palavras dele, é vazia. Ou seja, se você fixar a ideia do que é cigano a partir de determinadas marcas, isso eventualmente não valerá na semana seguinte. Que, eventualmente, se a gente associa a ideia dos ciganos às roupas coloridas, à musicalidade, a isso e aquilo, a gente, por exemplo, pode estar, enfim, desconsiderando e até mesmo negando vários outros grupos que se assumem como ciganos, mas que não têm essas marcas. Tá? E, eventualmente, a gente estaria negando uma coisa mais importante, que eu acho que é o que tem de melhor na mostra e, eventualmente, naquilo que eu acessei da cultura cigana via a mostra, que é a capacidade de se reinventar, que é a capacidade de mudar a condição em meio ao mundo, que é a capacidade de dizer, eu adorava a roupa colorida, mas agora não uso mais, só quero preto e branco. Enfim, essa ideia de que existe uma marca fixa, para ele é uma impossibilidade teórica, ele está apoiado lá no Lacan, é uma impossibilidade artística quando se lida com o cinema cigano, e o texto discute muito essa ideia da representação do cigano no cinema, e talvez, um equívoco político, porque você, ao tentar fixar o outro de uma determinada forma, você está, na verdade, tentando controlar o outro. Tá? No filme que ele escolheu do Gatliff, tem é o estrangeiro. Tem um francês que vai a uma comunidade cigana e tem, digamos assim, essa expectativa, esse afã de poder registrar aquilo. Ele grava, enfim, as músicas ali do grupo, etc. Nessa tentativa de compreensão, de apropriação, de eventualmente se incorporar àquilo. E no final do filme, enfim, a percepção do Sean Homer é de que o Gatliff sacou que isso é impossível, então o personagem vai lá e queima tudo, queima todas as gravações. Então, não vai se transmitir nada, porque o cinema, em grande parte, é esse transmissor de informações, de conhecimentos, de emoções, de referências, de construções, e que fixariam ali uma determinada ideia do que seja ser cigano ou do que seja a cultura cigana. Para ele, isso, no caso cigano, é uma contradição ainda maior, porque os ciganos não querem ser uma cultura nacional enraizada na história. Ao contrário.
Então, nesse sentido, ele vê aí um equívoco naquele cinema que buscaria isso e vê uma lucidez nesse cineasta cigano que, melhor do que qualquer outro, compreendeu isso e entendeu, vamos chamar de a natureza da sua cultura. No fundo, é uma negociação de construções. Quer dizer, você chega lá e diz o que é ser brasileiro. O cinema brasileiro não dá uma resposta, dá um monte. Algumas são eleitas, é a história dos vencedores, algumas ficam de lado, é a história dos vencidos. E essa negociação ela muda com o tempo. Uma eventual ideia, construção que foi rechaçada a certa altura, vira a narrativa nacional no momento seguinte. Se os ciganos eventualmente estão preservados disso, é pelo que a Orsi falou. Como eles não têm uma história escrita própria, eles, no fundo, nunca quiseram negociar nada. Se eventualmente eles têm uma história oral, e óbvio que eles têm uma história oral, essa história oral nunca foi usada para criar esse tipo de base, esse tipo de documento, esse tipo de memória que servisse ali como uma referência absoluta. Ser cigano é isso. Então, eventualmente, quando alguns cineastas percebem extrema liberdade em ser alguma coisa dentro da cultura cigana, eles vão valorizar justamente esse dado que diz: eu sou alguma coisa, mas eu posso mudar no momento seguinte. No Gato Preto, Gato Branco, é a situação que conduz os personagens. Se agora eu estou do lado dele, no momento seguinte eu estou contra ele. Se agora ele é o mais forte, eu sou submisso. Se agora ele se ferrou, agora eu vou ficar por cima dele. Enfim, você tem, naquele universo, uma negociação permanente, do que a gente talvez possa chamar de representações ou de identidades. Você não tem uma tentativa de formar uma identidade nacional única em que pese o Congresso e os ativistas, etc, etc, etc. E aí, a gente tem que tomar também um pouco de cuidado em perceber que alguns cineastas são cineastas que se aproximam de fora em relação àquilo e vem alguma coisa lá que eles vão aproveitar, mas não exatamente vão se comprometer com aquilo. Tá? Eu gostaria de perguntar o seguinte... Está com o tempo acabado, tem uma lá atrás. Tem uma ordem. Queria perguntar. Muito obrigado aí pela atenção dessa pergunta. Tem uma frase que eu ouvi a respeito dos ciganos que seria alguma coisa do tipo: eu contra o meu irmão, eu e o meu irmão contra o meu pai, eu, meu irmão e meu pai contra o meu tio, e nós todos juntos contra todos os outros. Então, isso tem um pouco a ver com os Rons e os Calões, porque dentro dos Rons devem ter famílias que são inimigas entre si, e a coisa vai até o limite do eu contra o meu irmão e eu e o meu irmão contra o meu pai. Mas isso também me remete a uma coisa que eu li num livro que foi escrito na década de 70. E um livro, é um livro sobre antropologia, com elementos de biologia também. Mas ele fala sobre o fato de a gente hoje viver numa super tribo. Nós não somos biologicamente adaptados para isso, mas sociologicamente nós chegamos a esse ponto em que nós não conhecemos de cara o nosso vizinho. E nesse livro, o Desmond Morris cita os ciganos como uma das poucas populações do mundo que ainda existe em uma sociedade tribal, que não é super tribal, em que você conhece os seus familiares e os seus familiares de muitas gerações, e são todos vizinhos, essa coisa do reconhecimento fisionômico é para ele muito importante. Então, o limite de uma comunidade cigana seria determinado biologicamente por essa capacidade de você lembrar das caras das pessoas. Eu queria saber até que ponto ele acertou, até que ponto isso é errado, até que ponto isso mudou com os últimos anos. E é isso. Muito obrigado. E também que falasse um pouquinho mais sobre os ciganos no Brasil, se possível. Em relação a essa frase, eu já ouvi em relação a outros grupos étnicos. Eu acho que eu já ouvi em relação aos sírios, a árabes, mas então vale para ciganos, em outro contexto certamente você vai ouvir com judeus, armênios, enfim, né?
essa ideia da biologia, né? Então, eu diria o seguinte, a antropologia vai falar, não, isso não tem nada a ver com biologia, né? Essa habilidade que você diz, né, do reconhecimento, isso às vezes aparece muito no discurso dos ciganos, né? Mas é muito um discurso também, né? Agora, essa habilidade de reconhecer, isso tem muitas vezes a ver com o reconhecimento de diacríticos. Eu não me fiz entender bem. Todo mundo tem a capacidade de reconhecer fisionomias. Só que essa capacidade tem um limite. E esse limite seria, biologicamente, o limite de uma população tribal. Sabe? Uma população tribal é composta pelas pessoas que você é capaz de lembrar. É porque tribo é um conceito que é um conceito sociológico, um conceito, né, é um conceito cultural, né, não é algo dado, né? Que os ciganos teriam mais capacidade de lembrar, só isso, das fisionomias. Eu estou dizendo que uma sociedade tribal tem um número pequeno de pessoas. Uma sociedade super tribal tem um número enorme de pessoas. E isso tem uma implicância na maneira como a sociedade se organiza. Sim, uma coisa importante de falar é que tribo parece como algo primitivo, né, em termos, né, discursivo, parece como algo que, né, com a modernização da sociedade, né, com o desenvolvimento, isso tende, né, a acabar. Você tem sociedades tribais, como a Jordânia, né, que é um país moderno do Oriente Médio, onde você tem uma organização tribal. Né? O que é uma tribo? Né? É a ideia de um grupo onde tem uma força, a unidade familiar, ou onde você tem uma boa memória em termos da sua genealogia familiar. Né? Agora, tribo não se opõe a uma sociedade, né, moderna. Os ciganos, eles muitas vezes usam a categoria tribo, né, para explicar quem eles são. Né? Então, eles falam, tem a tribo dos judeus, tem a tribo dos italianos, tem a tribo dos ciganos. Né? Então, tribo, às vezes, também se confunde com a ideia de etnia, né, de etnicidade. Então, os ciganos, né, você chama a atenção que você tem muitas diferenças, né? Então, você pode pensar como, né, muitas tribos, né, ou como muitas etnias dentro de uma, né, de uma etnia. Né? Então, o tempo inteiro que eu estou querendo chamar a atenção é que quando você fala de ciganos, você está falando, né, isso de uma diversidade. Né? A categoria tribo, às vezes, ela aparece no discurso nativo, mas a gente tem que ter um cuidado em termos, né, da classificação. Agora, eu não faria nenhuma relação assim com a biologia. Né? Isso, para mim, é uma construção, né, cultural. Né? O nível de importância que você atribui, por exemplo, às relações familiares, né? A ideia da relação familiar como uma relação também econômica e política. Eu acho que isso que também nos remete a pensar os ciganos como uma tribo em termos de imaginário. Né? Você pediu para que eu falasse um pouco mais dos ciganos no Brasil, né? O que eu posso chamar a atenção em relação dos ciganos no Brasil é de que hoje, né, desde que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, adota o multiculturalismo como linguagem, né, oficial e também como princípio organizador de políticas públicas, você tem uma mudança na narrativa nacional brasileira. Né? Então, a narrativa nacional brasileira ela é construída, né, com o paradigma, a ideia da miscigenação. Então, quem é o brasileiro? O brasileiro é o produto da fusão, né, isso do branco, do negro e do índio. Nessa narrativa não tem espaço, né, para, por exemplo, os grupos de imigrantes no Brasil. Né? Então, se o brasileiro é o fruto, né, isso do branco, do negro e do índio, né, esse branco aparece como o branco português, onde ficam os judeus na narrativa nacional, né, os ciganos, né, os árabes. Então, hoje é o momento onde essa narrativa vem passando por uma mudança. Por isso, essas categorias étnicas têm aparecido com força na esfera pública brasileira. Cigano, quilombo, palestino, chinês, né, essas categorias étnicas, elas começam a ter um lugar no espaço público. Isso tem a ver com uma dinâmica da sociedade também, isso tem a ver com o processo de democratização. Então, toda marca de estrangeiro na nossa sociedade, a gente passou por um nacionalismo, né, muito excludente. Né? Então, toda marca de estrangeiro era algo bastante renunciado de aparecer na esfera pública. Em geral, a etnicidade no Brasil é algo vivenciado na esfera doméstica. Então, por exemplo, a origem nacional da minha família não é uma questão pública, sempre foi uma coisa, né, de se falar na esfera doméstica, porque, inclusive, né, no Brasil, na década de 50, era proibido o uso de línguas estrangeiras. Né? Então, por exemplo, os ciganos eles falam, né, do cuidado que eles tinham em só falar, né, a língua em casa, ou com o outro cigano.
né? Porque a marca de ser estrangeiro no Brasil tem um peso. Mas, enfim, os ciganos no Brasil, eles fazem parte, podem, né? E com essa mudança em termos de narrativa, né, de incluir os ciganos, né? À toa que hoje você tem, né, os ciganos no calendário, né, o calendário cívico. Então, hoje existe o Dia Nacional do Cigano. 8 né? de abril, né? O 8 de abril é o Dia Internacional do Cigano. No Brasil, você tem o dia 25 de maio como Dia Nacional do Cigano. Né? Então, você tem um conjunto de políticas públicas no sentido de incluir os ciganos na narrativa nacional. E os ciganos, eles estão no Brasil desde a colonização. Né? Como já foi chamada a atenção, a Débora falou aqui, né, dos ciganos Calão, que eles chegam no período colonial. Muitos deles deportados, banidos. Você tinha uma política, né, da coroa portuguesa de deportar ciganos e outros grupos, né, mouros, né, os muçulmanos, os cristãos novos, para as colônias. E os ciganos fazem parte, né, desse contexto. Então, os ciganos estão no Brasil desde o período colonial. Né, chegam tem datas de 1500 e pouco os ciganos chegando já no Brasil. E, num outro momento, você tem com o contexto da imigração europeia, que são os ciganos, que como a categoria cigano não era uma categoria, por exemplo, não é uma categoria nacional, isso não aparece muitas vezes na documentação. Então, esses ciganos, eles entravam no Brasil com passaporte, muitos deles, passaporte austro-húngaro. Então, você tem ciganos russos, né? Você tem ciganos de diferentes países europeus, também ciganos, né? da Europa, né? Ocidental, né? Você tem ciganos da Inglaterra, da França, da Itália. Esses, em geral, em menor número, que o que eu escuto dos ciganos é que esses ciganos foram para os Estados Unidos e para o Canadá. Os ciganos mais pobres, os ciganos do leste europeu, da Europa Central, vieram para o Brasil. Então, assim, em termos de ciganos no Brasil, você tem, em termos da história, desde a história colonial. Os ativistas ciganos, inclusive o Mil Vacite, que não gostou, aí já eu supondo, do filme, porque ele tem um discurso que ele quer que seja o discurso público sobre os ciganos, que é a narrativa da mobilidade. Então, o Mil Vacite, ele não gosta dos filmes que mostrem os ciganos marginais, os ciganos pobres, porque ele quer construir, tal como os árabes, eu coloquei isso no texto, tal como os árabes no Brasil, ele quer construir uma narrativa dos ciganos, né, com mobilidade, que essa, inclusive, é a história da família dele. Com habilidade? Com mobilidade. Né? A ideia dos ciganos que chegam no Brasil deportados, mas que depois conseguem se inserir na sociedade. Então, o que o Mil gosta das narrativas que falam, por exemplo, dos ciganos no judiciário. Então, você tem muitos ciganos no judiciário, né? Eu fiz, a minha pesquisa de mestrado é só sobre ciganos como oficiais de justiça desde o começo do século XX. Né? E também tem ciganos como, né, desembargadores, promotores. O Juscelino Kubitschek, que no discurso dos ativistas aparece como cigano, seria um exemplo dessa narrativa. Né? Gente, tem mais... O que a gente faz? Acho que a gente pode colocar uma última pergunta ou tem que acabar? Eu posso perguntar? Olha, pede para o pessoal da caixa. Só mais uma pergunta. Só mais essa? Tem como deixar algum contato para a gente poder mandar Eu gostaria de saber se um de vocês da mesa sabe... Porque todo mundo quer perguntar. Na última grande guerra, né, nos campos de concentração, sabe-se, eu acho que foi muito mais, 6 milhões de judeus. Qual foi o número de ciganos que morreram trucidados pelo enlouquecido Hitler, pelos nazistas? Existem várias estimativas, né? Existem estimativas de 500 mil, existem estimativas de mais de 2 milhões de ciganos. Eu li 1 milhão também. Entre você ouve falar desde 500 mil até mais de 2 milhões, mas também é um número que é difícil mensurar. Como todos esses dados demográficos, geográficos, quantitativos muito precisos sobre ciganos, é muito difícil. Mas houve uma grande... Tem um nome até específico, Porraimus, que é o nome que, como os ciganos chamam, seria o Holocausto Cigano. Gente, desculpa. Deixa a última pergunta lá. A gente pode a última, ó, o pessoal da Caixa deixou. Ela tem vindo à mostra todos os dias. Sim, tem. Não, enfim, vendo um pouco na contracorrente das discussões até agora, assim, falando um pouco desse projeto de união identitária, a partir desse encontro que teve na Inglaterra, nos anos 70, os ciganos
que se identificam mais ou menos, que estão ali no norte da África, na parte da Ásia, são considerados Roma ou não? Ou é uma outra coisa? Como é que é isso? Eu gostei dessa pergunta porque esse é meu projeto de pós-doutorado, que é exatamente os ciganos no Oriente Médio e Norte da África, né? É interessante porque a narrativa dos ativistas, né, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, é uma narrativa que não considera os ciganos nesses contextos, no Oriente Médio e Norte da África, né? Tem a narrativa da origem indiana, mas como se os ciganos passassem, fossem todos em direção ao Ocidente. Quando você tem uma população muito significativa de ciganos, por exemplo, em países como a Síria, você tem bairros, em Alepo, né, bairros ciganos, em Jerusalém você tem ciganos, né? O meu projeto é ir para o Egito, onde você tem um nível, uma demografia considerável, segundo as estatísticas oficiais, você tem 1% da população de cigano, que é bastante expressivo, e países como a Jordânia, né? Então, na narrativa desses ativistas, você tem uma lacuna em relação aos ciganos nesses contextos. Agora, a categoria que eles usam não é Rom, é Dom, mas você também tem uma grande variedade. Tem uma que é bem negativa, né, que é Nawar, que é uma coisa suja, que inclusive em árabe você usa para se referir a coisas... porque é a sola do sapato, né? Mas você também tem um universo muito significativo em termos de categorias, né? E você também tem o mesmo debate, se essa categoria é adequada ou não é, mas em geral você não tem um ROM, mas você tem uns Dom. Vocês querem deixar... Quer deixar algum? Vou deixar meu e-mail, é Miriam, com N no final, .uff, de Universidade Federal Fluminense, @gmail.com.